A bolsonarista ex-braço direito de Paulo Guedes e ex-candidata à Prefeitura de São Paulo Marina Helena, tenta defender Eduardo Bolsonaro e atacar governo Lula com muita fake news. Mas ministro José Eduardo Cardoso estava lá meus amigos, e deu um apavoro para sujeito nenhum botar defeito. Vale a pena ver essa pérola até o final. Marina, bem-vinda, boa noite. Governadores afrontariam o Supremo Tribunal Federal ao alocar Eduardo Bolsonaro em uma secretaria? A grande verdade é que o Eduardo Bolsonaro, nessa altura do campeonato, seria um ativo para esses governadores. Porque quem é que consegue negociar agora com o governo Trump algum acordo melhor do que os que se tem hoje na mesa? O Lula, que ofereceu para ele uma jabuticaba, ou que disse que se Trump trucar ele vai mostrar os seus seis, é ele que vai negociar? O Lula aliado ao eixo das ditaduras, é ele que vai negociar? Ou vai ser Geraldo Alckmin, né, que foi lá na posse do presidente do Irã, cercado ali de terroristas, o líder do Hamas, do Houthis, do Hezbollah, é ele que vai negociar? A verdade é essa, porque eles estão vendo que Lula não só não quer negociar um acordo melhor, como pelo contrário, está trabalhando para que a coisa piore, porque ele já sabe que é uma tristeza, uma catástrofe o que ele faz na economia, então ele quer alguém para culpar. O PT sempre depende de bode expiatório. Ah, não era herança maldita de um, agora é herança maldita do Bolsonaro, agora é o imperialismo yankee. É sempre a mesma coisa. E não é só com os Estados Unidos. A gente tem que lembrar que a Europa está prestes também a adotar sanções com o Brasil, que podem ser até piores. Estão falando em taxa de 100%. Por quê? Porque o Brasil está comprando diesel russo e isso acaba financiando a guerra da Ucrânia. Então, não é só em relação aos Estados Unidos. A gente está comprando também uma briga com a Europa. E eu vou além. A gente está sendo também desdenhado dentro dos próprios BRICS. Ninguém veio aqui. O Xi Jinping não veio, o Putin não veio. Pelo contrário, o russo foi lá e disse, olha, essa ideia aí de trocar a moeda global foi do Lula. Tá todo mundo tentando se desvencilhar do Lula. Essa que é a diplomacia brasileira, é muito difícil que consiga alguma coisa. Claro que Eduardo Bolsonaro, com tudo que ele construiu de capital político ali, né, nas pessoas ao entorno de Trump, teria muito mais condições de conseguir negociar isso para estados importantes do Brasil. Então, eu não tenho dúvida que os próprios governadores, quando aventaram essa hipótese, viram isso como um trunfo também. Agora, claramente, o STF utilizaria isso como uma desculpa, apesar de que, veja bem, ele é um ativo, ele poderia ajudar esses estados a conseguirem tarifas mais baixas, mas mesmo assim que isso não é nenhum desvio de finalidade de função, conseguir acordos melhores para estados brasileiros, né? Eu sou uma cidadã, aqui moro no estado de São Paulo, adoraria que as tarifas do estado de São Paulo fossem reduzidas, adoraria que as nossas empresas pudessem ter vantagens na hora de exportar para os Estados Unidos. Então, eu não vejo isso como um desvio de finalidade. A gente tem caçado parlamentares por delito de opinião. Multas a parlamentares pelo que eles falam na tribuna. A gente tem violado até a imunidade parlamentar. Essa que é a grande realidade hoje no Brasil. Então, sim, qualquer liderança hoje de direita está sujeita a arbitrariedades do Supremo. A causa pela liberdade do ex-presidente está isolando o bolsonarismo? Parece evidente que sim. Mas antes de responder conclusivamente ainda mais essa pergunta, eu achei bastante interessante e criativa a argumentação que foi feita pela Marina, porque ela fala que ele poderia ser nomeado para negociar tarifas. O Estado não negocia tarifa pela Constituição. Cabe a ele negociar. Quem negocia é o governo federal. Ainda existe Constituição no país. Até porque o Jair Bolsonaro não conseguiu derrubá-lo. Mas a outra questão, quer dizer que então o Estado traria tarifas para ele melhor? Assim, os produtos são tarifados. Então Donald Trump diria, olha, Estado de São Paulo, as empresas que produzirem lá, a tarifa é menor que dos outros. Isso é absolutamente impossível. Não tem como. Então isto mostra, por isso que digo que beneficia o meu argumento, a absoluta ilegalidade, impropriedade, imoralidade de nomeação do senhor Eduardo Bolsonaro por um governador para fazer isto. É óbvio que é para ele não perder o mandato, porque ele não tem esta função. Ele não pode ter essa função. O que ele fez foi incentivar Trump a punir o seu país, para tentar salvar seu pai e sua família. Isso é absolutamente descabido. Ou seja, o que ele fez, esse que ela chamou de capital político, é um capital antipatriótico, claro, evidente, nocivo para os interesses públicos e para brasileiros e brasileiras, de direita, de esquerda e de centro. Todos serão prejudicados por esse tipo de coisa. Todos sairão mal dessa coisa. Então, portanto, é algo que eu não posso compreender e não acho que se trata de um pretexto, não. É direito, é lei, está na doutrina, está na jurisprudência. Isso não pode ser feito. Não é que o Supremo vai julgar, arranjar pretextos. Não. O Judiciário vai seguir isso, porque a ação de improbidade, nesse caso, não é julgada pelo Supremo. Ela vai ser julgada por outros órgãos jurisdicionais. E eu tenho absoluta convicção que serão condenados esses governadores. Inclusive pelos juízes respectivos, ainda muito antes de chegar a essa ação ao Supremo. Então, essa argumentação que foi aqui utilizada apenas reforça ainda mais a linha de que
há um equívoco que não é só político. Não é só cautela que devem tomar porque serão perseguidos, porque não será perseguição se fizerem isso. Será ilegalidade, será imoralidade, será ofensa à Constituição, será um verdadeiro descalabro tentar utilizar dinheiro público e cargo público para proteger uma pessoa que voluntariamente se autoexilou para articular sanções contra o seu próprio país e claramente assume que foi ele que fez isso, criticando inclusive o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quando, querendo de uma forma trabalhada, quando percebeu que a opinião pública marchava contra aqueles que defendiam efetivamente aquilo que Donald Trump havia feito, ele disse: me sinto ferido com o Tarcísio tentando ocupar o meu lugar. Quem articulou essas sanções para o povo brasileiro fui eu. Esse tipo de situação mostra exatamente que este capital, que foi dito pela Marina Helena, que teria Eduardo Bolsonaro, é um capital corrosivo. É um capital corrosivo do ponto de vista jurídico, porque podem ficar com seus direitos políticos suspensos os governadores que fizerem isso. É um capital político corrosivo, porque vai destruir, minar a credibilidade desses governadores, se é que as tem. E é um capital político corrosivo, porque efetivamente a população dirá: o que você está fazendo com o nosso dinheiro, governador? Mas eu associo isso a algumas análises que foram feitas pela minha querida Marina, que me espantaram um pouco. A primeira coisa, ela disse que o Brasil está isolado da Europa, salvo o melhor juízo, a França pertence à Europa, não é? Lula foi lá, foi tratado com honrarias, como poucas vezes se viu um chefe de Estado ser tratado, recebeu títulos de doutor honoris causa, a Torre Eiffel ficou verde e amarela, foi feita recepções suntuosas a Lula, isolado dos BRICS, porque Putin não veio aqui, por favor. Putin não veio porque é um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional e ele não tem nenhuma reunião no exterior. Como nós não sabemos disso. Dizer que ele não veio ao Brasil porque Lula está desprestigiado é ignorar os fatos que estão documentados fartamente dos nossos periódicos. Mais que isso, eu acho uma coisa interessante. Vamos lá. O Brasil tem separação de poderes, não tem? Tem. A condenação de Jair Bolsonaro, as cautelares foram dadas por quem? Por Lula? Não, foram dadas por Alexandre de Moraes. Pelo sistema dos Estados Unidos da América, até porque a Constituição brasileira sempre, todas as constituições brasileiras copiaram o modelo dos Estados Unidos. Trump conhece o modelo dos Estados Unidos. Então o que ele faz? Ele tenta atacar o judiciário. O judiciário que ele quer que absolva Jair Bolsonaro. No entanto, o discurso no Brasil é de atacar Lula. Como se Lula tivesse condenado Alexandre de Moraes. Como se Lula fosse o responsável por um erro diplomático. Donald Trump aplica sanções ao Brasil unilateralmente, uma coisa perversa, nociva, e o culpado é o Lula. Ah, porque o Lula está nos BRICS? Ah, porque o Lula ofereceu uma jabuticaba? Isto depois do processo em que Donald Trump ofende a dignidade e a soberania dos brasileiros. Depois disso, o chefe de Estado tem que responder de forma altiva. Ou querem um cordeirinho? Alguém que bate continência com o Bolsonaro à bandeira dos Estados Unidos da América. Ou seja, quem é o bode expiatório? O bode expiatório, no discurso dos que defendem Donald Trump, no discurso dos que defendem Jair Bolsonaro, é Lula. Porque como eles não conseguem defender o que Trump fez, porque atinge sua própria base de apoio, eles têm que encontrar uma saída retórica. Qual é a saída retórica? A culpa é do Lula. Como se Lula tivesse processado e fosse julgar Bolsonaro, como se Lula fosse o responsável das sanções que tentam soltar Bolsonaro pelo simples fato de fazer uma política internacional que exige respeito ao Brasil e que coloca o multilateralismo como uma questão central para fugir das garras do Império Americano.